Vou te contar uma história. Alguns anos atrás, eu tinha uma namorada, mulher linda, espetacular, um corpo perfeito, linda mesmo. E eu tinha uma fantasia sexual com ela, uma coisa específica. Que na época eu falei isso pra ela, mas a princípio ela não estava concordando muito em realizar aquilo e tal. Ela não estava muito afim e ok, eu respeitei, como a gente tem que respeitar mesmo, afinal de contas, fantasias a gente tem, mas parceira não é obrigado a satisfazer nossas fantasias. Mas enfim, o relacionamento ia muito bem, ia tudo muito legal, mas eu sempre estava com essa fantasia na cabeça, sempre com essa ideia na cabeça. E aí, olha só o que aconteceu. Uma determinada vez, determinada noite, a gente saiu e aí o clima começou a esquentar, começou a ficar aquele clima mais gostoso, e a situação foi melhorando, foi dando aquela excitação, aquela coisa. E sabe o que ela falou pra mim? Falou desse jeito: hoje nós vamos fazer aquilo. É exatamente isso que você está pensando, aquela fantasia. E logicamente eu fiquei super empolgado, eu fiquei super excitado. E adivinha o que aconteceu? Eu ejaculei antes da hora. Exatamente. A excitação e a emoção foi tanta que eu acabei ejaculando rápido demais. Resultado, nada de fantasia realizado, muito pelo contrário. Fiquei muito frustrado, fiquei com muita vergonha que eu não soube lidar com aquela situação. E o que aconteceu depois foi que eu nunca mais tive a oportunidade de realizar essa fantasia com aquela mulher. E isso foi extremamente frustrante. Eu fiquei com raiva, eu fiquei chateado mesmo e compreendi que ela não queria mais fazer aquilo. Porque afinal de contas, tinha sido num momento ali de uma excitação alta, de uma emoção diferente. Depois ela não ficou afim mais de realizar aquela situação, tá? Mas na verdade, o que mais pesou foi o fato dela não querer mais viver aquela situação ali comigo, né? Aquela frustração que eu passei, aquela vergonha, aquela chateação, que acabou com a nossa noite, acabou com o nosso momento, que estava ali muito bom, e aquilo simplesmente acabou por causa da ejaculação rápida. Quem tem esse problema sabe exatamente o que é isso, sabe exatamente o que eu passei, tenho certeza. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar para você 2 dicas que eu fiz que me ajudou muito a acabar com o meu problema de ejaculação precoce. Foram mais de 15 anos sofrendo com essa situação. Agora você imagina, é como uma corrida de revezamento, onde você tem que ter uma certa sincronia para que a coisa funcione bem. Se você queima a largada, toda a sua corrida vai por água abaixo, acabou com todo o seu planejamento. Se você, na hora de passar o bastão, sai atropelando a pessoa da sua frente, você também joga toda a sua corrida por água abaixo. Então você tem que conseguir o quê? Controlar a sua emoção e conseguir, assim, controlar também a sua ejaculação, certo? Ou se não, é como um filme que está super emocionante ali, super legal e de repente acaba a energia, acaba a luz da sua casa e você não mais vai poder saber que final que aquele filme teve. Hoje em dia é Netflix, né? Você assiste de novo, você para onde você quiser, mas quem tem aí por volta dos 35, 40 ou até menos sabe que alguns anos atrás, quando o filme passava na televisão, não tinha aquilo de você pausar, você perdia o final e ficava frustrado e ficava com raiva. A ejaculação precoce é mais ou menos assim. Você está ali super empolgado, numa emoção super gostosa ali da relação e de repente tudo vai por água abaixo. Eu sei como isso é frustrante e mais de 32% dos homens também sabem, porque passam pela mesma situação e não conseguem resolver, muito pela vergonha, muito pela falta de coragem de falar sobre o assunto, até com a própria parceira que está ali junto com ele, e aí vai perpetuando essa situação durante anos e anos da vida. Eu sei muito bem disso porque eu passei por isso. Mas fica aqui comigo que eu vou falar para você como você pode sair dessa situação. O meu nome é Bruno Lima, eu sou terapeuta tântrico, sou sexólogo e este canal é o Tantra o Despertar pelo Prazer, um canal que existe justamente para trazer essas informações de qualidade, informações reais que vão realmente ajudar você a ter muito mais prazer e proporcionar prazer na sua relação. E o que eu vou falar aqui hoje vai ajudar você a transformar a sua relação aí de 2 minutos numa relação de 2 horas, sentindo prazer e proporcionando prazer. Afinal de contas, a relação sexual é uma via de mão dupla.
tanto você quanto a sua parceria ou parcerias, quantas pessoas estiverem envolvidas nessa relação, tem que ter prazer, senão perde o sentido. E é isso que eu vou ajudar você. Mas então, o que é ejaculação precoce? Essa situação é uma condição em que o homem não consegue perceber os reflexos que precedem a ejaculação. O que é isso? Quando o homem vai ejacular, existem alguns reflexos na musculatura da pelve, tá? Os músculos começam a se contrair para expulsar o sêmen de dentro da uretra, de dentro da próstata, na verdade, tá? De dentro do canal ali da uretra que passa por dentro da próstata. Só que o homem que tem ejaculação precoce, muitas vezes ele não vai conseguir identificar isso, aquilo que a gente chama de ponto de não retorno. O que é isso? É aquele ponto que, se eu passar dele, você não segura mais a ejaculação. Ninguém mais consegue segurar. Passou desse ponto, a ejaculação vai acontecer mesmo, não tem como você segurar. E aí, quem tem ejaculação precoce não consegue reconhecer os reflexos que precedem essa ejaculação, porque acontece algumas pequenas contrações musculares antes desse ponto de não retorno. E aí, quando a pessoa não consegue identificar isso, ele acaba ejaculando antes do tempo que ele gostaria, tá? E além disso, para ser considerado ejaculação precoce, essa situação tem que estar desagradando o homem, né? Tem que estar insatisfeito com essa situação, tem que estar atrapalhando o relacionamento, né? Ou seja, a parceira ou parceiro também não está satisfeito com essa situação e essa condição está durando aí pelo menos há 6 meses. Então essas são as condições para que a gente considere isso como um problema de ejaculação precoce que deve ser olhado, que deve ser tratado. Porque ejaculação precoce não é somente uma questão sexual, é uma questão que vai afetar toda a sua vida, porque ela afeta a sua autoestima, ela afeta a forma como você se enxerga. Você começa a se sentir menos, começa a se sentir incapaz, e isso atrapalha em tudo, inclusive no seu trabalho. Eu já atendi muitos homens que relatam exatamente isso. Tá no trabalho e tá pensando ali como é que vai ser quando chegar em casa, como é que vai ser com a esposa dele, se ele vai gozar rápido de novo, se não vai, se dessa vez ele vai conseguir segurar, se não vai. Em vez de ele estar ali focado no trabalho dele, que é o que vai trazer rendimento, dinheiro mesmo, ele está preocupado com outras coisas. E aí ele não consegue ser produtivo, ele não consegue ganhar dinheiro, por exemplo, ele vai perder muita coisa porque ele não consegue focar por causa da situação que ele tem dentro de casa. Então ele vai levar essa preocupação, esse medo, essa vergonha para onde ele for. Então atrapalha toda uma vida, não só a questão sexual, não só a questão do relacionamento em si, mas toda uma vida, toda a forma como ele se enxerga, toda a sua autoestima, ele perde capacidade de realização praticamente tudo na sua vida. Então é super importante você olhar para isso, você tratar e principalmente saber que isso tem como resolver. Eu vou dar 2 dicas para você aqui hoje como fazer isso. Mas saiba disso, tem como resolver. Eu resolvi isso na minha vida e tenho certeza que qualquer pessoa tem condições de resolver e sair dessa situação também. A primeira dica que eu vou te falar para você acabar com essa situação da ejaculação precoce é o controle emocional. Eu falei aqui já nesse vídeo que a grande maioria das causas da ejaculação precoce são as emoções, é a ansiedade, é a vergonha, principalmente o medo de falhar. Porque o que acontece? Olha só, você tem um episódio de ejaculação precoce, depois tem outro, aí você fica com vergonha, você fica frustrado, você começa a ir para as suas relações com uma única preocupação: será que eu vou conseguir segurar? Será que eu não vou conseguir segurar? Será que eu vou ejacular rápido de novo? Será que eu vou deixar ela na mão? Ela vai me largar? Não, nunca mais vou conseguir ninguém por causa dessa situação, mulher nenhuma vai querer ficar comigo. E aí, esse monte de preocupação começa a entrar na sua mente na hora da sua relação. E o que acontece? É exatamente essa preocupação, esse medo de falhar, esse medo de ejacular rápido é que faz com que você acabe ejaculando rápido mesmo. Você sabe por quê? Porque esse tipo de pensamento gera em você ansiedade. A ansiedade, dentre outros sentimentos, vai disparar em você uma coisa que a gente chama de sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso responsável pelas nossas ações de fuga ou de luta. Ele entra em ação quando a gente está sob uma ameaça. E o que é o medo? O que é a ansiedade? Nada mais é do que o seu corpo está sentindo ameaçado por algo que você às vezes nem sabe o que é. Nesse caso é o medo de
que a sua relação sexual vai acabar antes do que você gostaria, e o medo que aquela pessoa vai se frustrar com você, e o medo que aquela pessoa vai te abandonar, o medo que você não vai conseguir mais nada, mais ninguém. Tudo isso entra na sua relação e vai causar em você esse sentimento de preocupação, de ansiedade, de medo, que vai disparar esse sistema nervoso simpático. E é justamente esse sistema nervoso, essa parte do sistema nervoso, que é responsável por provocar, dentre outras coisas, a ejaculação. Então você acaba ejaculando rápido, justamente por causa do seu medo de ejacular rápido. Então, como é que a gente sai desse ciclo? Como é que a gente sai dessa situação? Conseguindo ter controle e gestão das nossas emoções. Não que você não vai sentir, não tem como. Não tem como eu falar para você assim, não, você vai para uma relação, mas não sinta ansiedade, não sinta medo, não fique preocupado. Não adianta eu falar isso com você, não vai resolver nada. Você vai continuar preocupado, você vai continuar ansioso, você vai continuar tendo medo do mesmo jeito. Então a questão é você saber lidar mesmo estando com essas sensações, mesmo estando com essas emoções. Isso faz parte da vida do ser humano. A questão é justamente você saber lidar com elas. E aí uma ferramenta para a gente saber lidar com essas emoções é o que a gente chama de distorções cognitivas. O que é isso? É a gente enxergar o mundo, a gente enxergar a realidade com um olhar distorcido. Quer ver um exemplo de distorção cognitiva? É quando você acha que o sexo ele se resume só à penetração. Tá? Isso aí é uma visão distorcida da realidade. Ou seja, eu entendo uma situação de uma forma que não é real, porque o sexo ele não se resume só a isso. Muito pelo contrário, você pode ter uma relação sexual, por exemplo, com muito prazer, proporcionando muito prazer, sem ter penetração. Exatamente. Então é você trabalhar esse tipo de visão, começar a tirar as distorções cognitivas da sua vida, começar a ter outras percepções. Isso vai ajudar você a começar a gerir essas emoções. Outra coisa que vai te ajudar muito a controlar as suas emoções é você ter uma fala aberta, uma comunicação com a sua parceira. Muitas mulheres reclamam comigo que os homens são egoístas, porque ejacula rápido demais, tem prazer ali, ela acha que o homem teve prazer, o cara simplesmente vira para o lado e vai dormir e deixa ela na mão ali sem ter prazer, sem ter orgasmo. Só que o que elas não sabem é que o homem não está fazendo isso porque ele não quer, ele está fazendo isso porque não consegue segurar. Só que como a maioria dos homens não falam isso, não admitem que tem uma dificuldade, elas acham que eles são egoístas, que estão tão preocupados só com o seu próprio prazer, que não estão nem aí com elas. Se você abre o seu coração e você fala o que realmente está acontecendo, e você fala da sua dificuldade, a coisa começa a ficar muito mais interessante em termos de relacionamento, porque você vai estar se abrindo e isso vai fazer com que ela entenda o que realmente está acontecendo. E assim ela vai criar com você uma intimidade, uma maior capacidade de vocês comunicarem, de forma que você vai ficar muito mais relaxado, muito mais tranquilo do que você tem que ficar escondendo da sua própria parceria o que está acontecendo. E é justamente essa criação dessa intimidade, desse relacionamento aberto, relacionamento no sentido de comunicação aberta, tá? Que vai fazer com que você fique muito mais tranquilo, muito mais relaxado ali na sua relação. E isso é essencial para você conseguir gerir essas emoções e para conseguir controlar a ejaculação. Lembra que eu falei que é justamente a ansiedade e a tensão que provoca a ejaculação precoce? Pois é, quanto mais relaxado, mais tranquilo você estiver dentro de uma relação, maior a sua chance de controlar. Bruno, mas é a primeira vez que eu estou encontrando com essa pessoa, é um relacionamento casual, eu não criei intimidade com ela ainda. Não tem problema. O fato de você estar tendo uma relação pela primeira vez com uma pessoa não impede você de ter uma comunicação legal, de ter uma comunicação aberta, de não querer esconder as coisas se caso elas acontecerem, tá? Cria essa intimidade, independente se é um relacionamento casual ou não, você tem essa capacidade de criar essa intimidade. Outra coisa, o sexo tem que ser um momento divertido, é para diversão. Sexo não é para obrigação, para você cumprir alguma coisa, para você trabalhar ali, demonstrar, provar alguma coisa para alguém. Esse é o grande erro da grande maioria das pessoas que vão com uma relação sexual.
vai para uma relação como se fosse uma prova, onde você vai ter que ser aprovado ou não. Sexo é diversão de adulto, é brincadeira de adulto. Olha para você ver, vamos fazer uma analogia aqui. Quando você vê as crianças brincando, chamando um amiguinho para fazer uma brincadeira, eles têm o objetivo de chegar a algum lugar com aquela brincadeira? Não, eles querem só divertir. Eles estão ali porque é divertido, porque é gostoso, eles não querem chegar a lugar nenhum. E é justamente isso que tem que ser a relação sexual. Então, se acontecer um caso de ejaculação precoce, ou se acontecer um caso de você perder a ereção, por exemplo, leva isso na brincadeira, torne o momento divertido, que você vai fazer com que esse momento fique mais tranquilo, fique mais legal, fique mais gostoso. E essa tranquilidade vai fazer com que a resposta sexual realmente aconteça. Você consegue controlar a ejaculação, que você consegue ter ereção, e aí sim, isso vai ajudar com que a sua relação dure muito mais tempo e com prazer. Sair daquela relaçãozinha rápida ali de 2, 3 minutos e realmente ter prazer durante 1h30, durante 2 horas. Isso é plenamente possível se você conseguir gerir as suas emoções. Eu falo porque isso realmente aconteceu comigo. Isso foi uma das coisas que eu usei para poder acabar com o problema da ejaculação precoce. A segunda dica e super importante para você resolver esse problema é criar repertório sexual. Como eu falei, muitos homens acham, muitas mulheres também, que o sexo se resume à penetração. Gente, tem muito mais coisas do que isso. Inclusive, a penetração é a que causa mais ejaculação precoce, que vai estimular mais a sua glande, o seu pênis. E aí você vai acabar ejaculando rápido se você ainda não está acostumado a ter esse controle. Então, você criar repertório, você ser capaz de fazer outras coisas que te dão prazer, que proporcione prazer, antes de partir para a penetração, é essencial para você transformar a sua relação de 2 minutos para 2 horas. É super importante. Aliás, foi por esse caminho que eu comecei, a criar repertório, a olhar o sexo de uma outra forma, a fazer outras coisas. E aí o que acontecia? Eu começava a proporcionar prazer para minha parceira. E ainda descobri nesse meio tempo que a penetração não é o que dá mais prazer para as mulheres. Existem vários outros estímulos que são tão prazerosos ou às vezes muito mais prazerosos do que a penetração. E aí, olha só que legal, você começa a proporcionar prazer, a sentir prazer, sem começar a estimular a glande do seu pênis ali diretamente. E isso vai fazendo com que você fique mais tranquilo, sinta mais prazer, proporcione prazer, e aí você consegue segurar mais tempo, se divertir mais, ter mais prazer na sua relação. Entender que tudo que acontece antes da penetração também é sexo, tudo aquilo que você chama de preliminar. Eu cortei esse nome da minha vida, de preliminar. Preliminar é bom dia, quando você acorda, é tratar a pessoa bem, é tratar com carinho, com respeito, fazer com que ela se envolva ali numa relação. Isso são preliminares. Agora, carícias, beijos, abraços, lambidas, mordidas, tudo isso faz parte do sexo. Sexo oral também, tá? Tem gente que acha que sexo oral é preliminar. Não é, é sexo também, tá? Então, crie repertório, aprenda a fazer outras coisas, veja outras possibilidades além da penetração, tá? Que você vai ver que diferença que isso vai fazer. Além de trazer uma relação sexual com muito mais qualidade, com muito mais prazer, vai ajudar você a ter esse controle sobre a sua ejaculação. E isso vai fazer com que você fique muito mais tranquilo, que você se sinta muito melhor, você vai se sentir muito mais capaz, vai proporcionar prazer, vai sentir prazer. Agora, pensa aqui comigo, o que você acha de dar 1, 2, 3, 4 orgasmos para sua parceira antes sequer de você ir para uma penetração? Às vezes, sem você sequer tirar a roupa, você proporcionar essas sensações maravilhosas para sua parceira. Já imaginou? Você acha que isso ia ser bom, que isso ia ser legal? Você acha que isso ia deixar você mais tranquilo? Você acha que isso ia deixar você mais capaz, se sentindo mais capaz de proporcionar prazer para ela? Olha só que delícia que é isso. Isso aconteceu comigo, também foi uma das coisas que eu usei. E você sabe qual ferramenta que é fantástica para isso? Aposto que você já sabe, né? Sim, eu estou falando da massagem tântrica. Quando eu aprendi a fazer essa massagem, a minha vida sexual mudou completamente. E a minha relação com a ejaculação também nem se fala. Esse foi o primeiro caminho que eu utilizei para acabar de vez com a ejaculação precoce. E foi um dos mais eficientes.
Depois eu fui trabalhar o controle das emoções, depois eu fui trabalhar os exercícios também, né? Existem vários exercícios que a gente faz para controlar a ejaculação, mas a massagem tântrica foi o primordial, foi o primeiro que eu utilizei, e isso está dentro da criação de repertório, né? Depois que eu aprendi a massagem, eu aprendi várias outras coisas, porque eu gostei dessa ideia, eu gostei desse negócio de proporcionar prazer, dar 1, 2, 3 orgasmos para minha parceira, sem eu nem mesmo tirar a cueca, exatamente. E aí, isso era muito legal. Eu fui buscar outras coisas, outros conhecimentos também, outros tipos de repertório, outras coisas que fazer. E aí, a gente consegue aí brincar por 1h30 aí, tranquilamente, sem preocupar se vai ter penetração ou se não vai. E quando tem penetração, eu já estou muito mais tranquilo, a minha parceira já gozou, já teve muito prazer, e eu já estou muito mais de boa, e isso eu consigo ter muito mais controle, porque agora também eu já trabalhei minhas emoções, né? Já trabalhei os exercícios e várias outras coisas, já aprendi a ter repertório, e isso faz com que eu consiga realmente ter relações de 2, 3 horas, quanto tempo eu quiser. E muitas vezes, dentro das minhas relações, eu nem ejaculo mais. Sabe por quê? Porque eu não quero, porque eu não preciso mais disso. Hoje eu consigo manter esse prazer, sentir prazer, sem necessariamente ter que ejacular. Eu guardo essa energia para outras coisas, para os meus projetos de vida, para aquilo que eu quero realizar. Isso é super importante, mas esse é um assunto para uma outra aula, para um outro vídeo, aliás. Então, a massagem tântrica, ela é parte fundamental dessa criação de repertório. Você é obrigado a aprender? Não, você pode buscar outras coisas, outros tipos de repertório, mas se quer uma dica minha, aprenda, porque ela não é difícil de aprender e ela traz uma conexão, uma sensação, uma integração sua com a sua parceira, que é algo incrível, que é algo indescritível. Então aprenda e você vai ver quanta diferença isso não vai fazer na sua relação, principalmente para o controle da sua ejaculação. Isso vai fazer total diferença. E aí aquela questão de você não ter pressa para ir para a penetração, tá? Brinca bastante, use todas as suas ferramentas como repertório e vai fazendo ali daquele momento divertido, aquele momento gostoso, e isso que vai fazer com que você tenha muito mais controle e mais diversão, para que realmente o momento seja legal, seja divertido, seja gostoso, porque no final das contas é isso que importa. Você vai ter prazer, ela vai ter prazer, você vai aumentar a sua autoestima e tudo isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Pode confiar, isso aconteceu comigo. Agora eu vou fazer um desafio para você, que é o desafio sem penetração, ou seja, você vai para uma relação sexual onde vale tudo, menos penetração. E aí, será que você consegue? Como é que você faz isso? Criando um repertório, criando outras coisas para você fazer. Eu tenho certeza que você vai achar isso muito massa se você criar esse repertório. Se você buscar outras coisas, buscar conhecimento muitas vezes com a sua própria parceira. Você já perguntou para ela o que ela gosta, como ela gosta de ser tocada, se ela gostaria de ganhar uma massagem, se ela gostaria de ganhar um banho, você levar ela para tomar um banho, passar sabonete ali em todo o corpo, passar shampoo no cabelo dela, fazer uma massagem no cabelo ali enquanto você passa o shampoo. Olha que coisa legal, vai criando essas situações. Isso tudo é muito legal. Então, faça esse desafio para você. Vai para uma relação, vale tudo, menos penetração. Depois me conta o que você achou. Então, galera, esse era o assunto do vídeo de hoje. Gostaria de finalizar falando para você da importância de você tratar essa questão da ejaculação precoce, porque, como eu disse, isso não é só uma questão sexual, mas uma questão que afeta toda a sua vida. A gente falou aqui de 2 dicas, que é você ter controle e gestão das suas emoções e você criar repertório. Essas 2 dicas vão ajudar você demais a conseguir ter o controle da sua ejaculação e assim você vai ter relações com muito mais prazer, tendo capacidade de proporcionar muito prazer. Agradeço demais você ter ficado aqui até agora e não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque assim você não perde nada. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos novos aqui no nosso canal e assim você vai ter uma vida com muito mais prazer, com muito mais alegria dentro das suas relações. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.